Boa noite, meus queridos amigos, participantes aí das nossas conversas sobre restauração. Hoje, quarta-feira, dia de restauração. Já abordamos nas semanas passadas textos muito importantes sobre a reconstrução de Jerusalém, as portas que foram restauradas. Estamos agora caminhando pela esteira das bem-aventuranças, um dos sermões mais importantes do Senhor Jesus. E nesta noite, mais uma vez, a gente vai fazer uma abordagem aqui sobre uma temática importantíssima que ele traduziu numa das bem-aventuranças registradas em Mateus capítulo 5. Mas antes, uma lembrança. Graças a Deus, portas abertas. Estaremos domingo próximo com a igreja presente, e eu espero que você esteja presente conosco, que você ouça a minha voz. Você está me ouvindo? Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu espero que você ouça a minha voz e que você possa nos seguir. Domingo pela manhã, 10 horas, já com a liberação dos protocolos, estaremos com o nosso culto presencial, cantando, louvando e adorando a Deus. Convidamos você para estar conosco, amém? À noite, ainda com as restrições de mobilidade, aí a proibição de circular entre 20 e 5 da manhã, nós não estamos ainda com os nossos cultos presenciais. Vamos mantê-los ainda com a transmissão através da internet. Acontece nas quartas e também aos domingos à noite. Mas em breve a gente volta com todas as atividades, tanto quarta quanto domingo à noite. Vamos voltar com a igreja presente, corpo presente, para nós juntos louvarmos a Deus. Lembrando a você que os desafios continuam, estamos chegando aí no final do mês e dependemos da participação, da fidelidade, enfim, da compreensão, do amor de todos os membros da Igreja de Nova Vida. Use uma das nossas contas, que são sempre colocadas aí no rodapé da sua televisão, do seu iPad, do seu celular, e participe com fé, com confiança, não pagando nada, mas simplesmente respondendo a uma convocação de Deus, a uma palavra de Deus, a uma ordem de Deus com respeito a esta fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas. Amém, queridos? Mateus 5, verso 5. Eu vou mencionar várias versões deste, eu chamo um importante versículo que faz parte do Sermão do Monte. A tradução da NVI diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós estamos já há algum tempo adotando esta versão, mas é muito importante a gente cotejar, a gente visitar outras traduções. Por exemplo, a tradução de Almeida, que encaixa-se mais naquilo que eu vou dizer nesta noite, diz que bem-aventurados os mansos. Há uma relação entre humildade e mansidão. Os mansos, porque eles herdarão a terra. E para fazer aí um contraponto, um balanço, eu vou citar uma referência, uma tradução que poucos conhecem e poucos usam, mas ela é mais para uma leitura devocional. É a tradução de Eugene Peterson, chamado A Mensagem. Ele diz assim: abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos, donos de tudo, que não pode ser comprado. Eu gosto. Tradução de Eugene Peterson, na Bíblia, A Mensagem. Vale a pena você adquirir e fazer essa leitura devocional, muito, muito interessante, né? Então, essas versões, queridos, elas mostram o quê? Mostram a amplitude, mostram o tamanho, mostram a importância desta
virtude que nós vamos tratar hoje, que é a mansidão. A mansidão. Ora, você sabe que os mansos, eles, de uma certa forma, são vistos como pessoas humildes. Por isso que a NVI colocou bem-aventurados os humildes, né? Como pessoas simples, como pessoas despretensiosas, ou como diz aí a mensagem, pessoas que não se preocupam, né, com se tem, se não tem. Então, tem esse contexto, né? São pessoas que não fazem, que não fazem da vida, e eu chamaria a vida material principalmente, o motivo, né, de suas ações, de seu trabalho. Estava conversando outro dia com uma pessoa e ela me disse assim: não, bispo, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Não sei se a ordem dos fatores altera o produto, mas a verdade é que pessoas que estão aí batalhando, lutando para viver um pouco, quando na verdade não estão vivendo. Então é muito importante, né, que você entenda já a dimensão desta bem-aventurança, né? Não gaste tempo, não lutem pelo ter ou para o ter, mas sim, como já afirmaram aí os filósofos da vida, mas pelo ser. Eu me lembro de uma ilustração, de uma frase do Rubem Alves, um escritor que eu apreciei muito, e aí ainda aprecio, já falecido, livros maravilhosos. Ele diz assim: mansidão é o abandono voluntário do exercício do poder. Mansidão é o abandono voluntário do exercício do poder. Ora, um bom exemplo para a gente entender esta afirmação de Rubem Alves é olhar para a vida de Abraão. Você se lembra que quando houve aquele confronto entre ele, entre os pastores dele e do seu sobrinho Ló, então houve ali uma confusão muito grande e Abraão abriu mão. Ele disse: Ló, nós somos parentes e por sermos parentes não vamos ter brigas, não vamos permitir litígios entre nós. Ele não entrou em discussão, ele não entrou numa crise ali relacional, não. Ele simplesmente deixou que Ló escolhesse o lugar. Ele disse: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Interessante, querido. Interessante que ele abriu mão mesmo tendo o direito. Ele era o chefe, ele era o tio, né, de Ló, ele que comandava o povo na ocasião. Não lutou, não arengou, não brigou, simplesmente abriu mão do seu direito. Ora, a grande barreira que se levanta diante do homem como natureza, é que normalmente nós temos receio de abraçar a mansidão. A gente não é muito afeito, não corremos atrás. Por quê? Os motivos são muitos. É porque os mansos parecem não ter muitos espaços, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje a força prevalece, a impulsividade, a competição. Nós vivemos num mundo competitivo. Se você não é o melhor, você vai ser descartado. Eu gosto de frequentar livrarias hoje, infelizmente muitas fechadas, até recentemente, viajando para o Rio, aproveitei para passar numa livraria do aeroporto fechada, né? Eu sempre a visito quando passo faço o check-in, entro lá para embarcar, fico lá na livraria e a quantidade de livros, eu sempre tenho mencionado isso, sobre coaching, sobre autoajuda, sobre você pode, torne-se rico. Eu abri logo lá na primeira página, como é que eu posso me tornar rico, né? Então são preceitos, são dicas, são orientações. Hoje nós vivemos assim, as pessoas precisam
serem as grandes, as maiores. Você pode ser o maior, você pode ser o líder. Há uma série de livros excelentes, e eu tenho alguns deles, né? Mas, na verdade, a gente vê que não há muito espaço para os humildes, não há muito espaço para os mansos. O barulho, queridos, de fora já invadiu, já entrou no nosso mundo interior, já quebrou essa harmonia, já mexeu com as nossas emoções. Ora, conta-se uma história de, me permita citá-la, obviamente não é verídica no sentido, mas tem uma aplicação no dia a dia. Uma competição entre sapinhos. E a história diz que eles foram, vamos dizer assim, convocados, se inscreveram numa competição para escalar uma alta torre. A torre muito alta, é muito difícil de ser escalada. E certamente uma multidão de pessoas estavam ali assistindo e torcendo pelos sapinhos que começaram a corrida. E o pessoal que ali estava, conhecendo as dificuldades, né, começaram a falar, a comentar e a falar alto até, dizendo, coitadinhos, né, eles não vão conseguir, é muito difícil, olha a altura, eles estão indo muito devagar. Enfim, os comentários começaram a aumentar, o barulho se tornou assim bem intenso, né? Durante toda aquela escalada, as vozes iam aumentando e insistindo, até mesmo para que os pobres sapinhos desistissem. Ora, de tanto ouvir, não vai dar, é difícil, eles não vão chegar, eles vão sofrer. Alguns começaram a desistir, foram desistindo, foram abandonando a corrida. Foram ouvindo tantas vozes que, né, acabaram todos eles se afastando da competição. E no final, apenas um sapinho conseguiu chegar, conseguiu alcançar o topo da torre. E todos ficaram surpresos, mas como ele conseguiu? Correram, né? Reportagem da televisão, da rádio, todo mundo querendo interrogar, discutir, conversar com o sapinho vencedor. E começaram a fazer perguntas, mas não obtinham respostas. O sapinho não dizia nada. Foi aí que eles perceberam que o sapinho era surdo. E por ser surdo, ele não ouviu as palavras, os incentivos, né, negativos, que não vai dar, não vão conseguir, é melhor desistir. Ele era surdo, ele continuou subindo e acabou chegando no topo. Ora, a nossa vida é assim, quando nós nos deixamos dominar pelas vozes do mundo, quando a gente procura, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A humildade, a mansidão, a passividade não é muito, vamos dizer assim, aceita, abraçada. Mas por que Jesus colocou esta bem-aventurança nessa relação, nessa base? Porque o Sermão do Monte fala da estrutura do reino de Deus. Por que Jesus falou? Ora, eu insisto nesse ponto. Ser manso, queridos, ser manso não é ser fraco. A mansidão dá uma ideia de fraqueza, mas não é. Não somos incapazes. O manso não é incapaz. Ele continua em todas as situações na altura de competir com os demais. Não é pelo fato de ser manso. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Jesus ultrapassou barreiras, venceu adversidades, continuou, chegou no topo da torre. Então, uma das características da pessoa mansa é a capacidade que ela tem de renunciar a tudo o que não representa valor verdadeiro. A tudo, né?
Eu sei que nem todos têm disposição de renunciar. Nem todos conseguem diminuir o ritmo da vida, pretendendo colocar, né, valores menores. Não. Há pessoas que estão, de fato, se arriscando, pagando um preço alto para não abrir mão. Não, eu preciso construir, eu tenho que criar um patrimônio, eu tenho que deixar um legado. Enfim, estão abrindo mão de valores maiores do que os valores, como a Bíblia diz, deste mundo. Então, a renúncia é muito importante, porque é exatamente pela renúncia que as chances de conquistar algo de valor se tornam mais factíveis, se tornam mais reais. Num dos escritos do psicólogo William James, ele afirmou assim: muitas pessoas, durante anos, procuram, através de um esforço consciente, libertar-se da ansiedade, do sentimento, ele diz, de culpa, da inferioridade. Mas só depois de uma rendição, veja, só depois de uma rendição, de uma desistência, é que estas pessoas conseguem alcançar êxito em seus projetos. Jesus foi claro quando disse: olha, não lutem pela vida. Quem não perder a vida por minha causa não vai viver. Não é este o caminho. Ele foi muito claro. Né? Hoje, com a pandemia, né, que assolou o mundo, e essa pandemia, além de ceifar vidas preciosas, todos já sabem disso, ela acrescentou uma ansiedade desmedida, levando muitos a entrar em depressão, em angústia, pela luta, né? Lutando pela sobrevivência, lutando para ter algo em mãos. O conflito de não sair de casa e olhar ao mesmo tempo para as prateleiras vazias, fez com que muitos se arriscassem na tentativa de compensar as perdas. As frases: como é que eu vou viver? O que eu vou comer? Tenho que trabalhar, tenho que fazer. Então, correndo risco, quebrando protocolos, agindo fora dos parâmetros, estão se arriscando na tentativa de ter algo. É interessante, queridos, observar que Jesus, ao fazer menção desta bem-aventurança, ele estava se lembrando, ele estava buscando no Antigo Testamento esta afirmação. O povo já sabia disso. Aqueles que eram zelosos pela lei já conheciam. Porque veja o que disse o salmista Davi, lá no Salmo 37, verso 11. Ele diz assim: mas os mansos, veja, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então Jesus se reportou a um dos salmos, era comum ele fazer isso, né? Dizendo: olha, os mansos, disse Davi, e Jesus diz: sim, bem-aventurados os mansos. Interessante que o texto não diz que os mansos lutarão, que os mansos terão que batalhar, terão que se esforçar para tomar posse da herança da terra. Não, não diz isso. Eu volto a citar William James. Ele diz assim: o caminho do êxito, segundo o testemunho de numerosas narrativas pessoais autênticas, é pela, diz ele, rendição. É pela rendição e pela passividade, e não pela atividade. Interessante, mostrando que não é pelo muito fazer, pelo esforço, não, os mansos, os tranquilos, os calmos. Eu me lembro de uma orientação do meu pai, gostava muito de ler, de colecionar e tal, de artigos, e conversando uma certa ocasião com ele, dentro da sabedoria da época, ele disse assim: meu filho, tenha cuidado com pessoas que falam baixo. Aqueles que gritam não tem muito peso. Tenha cuidado
quando as pessoas falam baixo com você. E eu nunca mais esqueci esta verdade. Eu vejo pessoas aí esbravejando, brigando, principalmente agora nessas mídias que a gente tem, não é? Gritando. Aliás, criou-se até mesmo um ditado, né? Me perdoe, não há nenhuma relação, mas diz assim: cachorro que ladra não morde. Cachorro que faz muito barulho não morde. O silencioso é que é perigoso. O salmista ainda diz, veja bem, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele vai agir. Quer dizer, não precisa de muita reação, entregue o caminho. Mas o ato de entregar, queridos, exige uma disposição e, acima de tudo, eu diria, um exercício de fé em Deus. Se abrir mão, se abrir mão de um bem material já é difícil, imagine entregar a vida com tudo que ela representa, deixando Deus dirigi-la, governá-la, administrá-la. Se é difícil abrir mão de um bem, imagine de uma vida toda, dizendo: Deus, a minha vida está em tuas mãos. Há um decalque que foi difundido por um pastor amigo nosso, nas mãos de Deus. Muito lindo, mas é difícil você colocar a sua vida nas mãos de Deus. O profeta Elias é um bom exemplo desta entrega. A Bíblia diz que ele apareceu no cenário assim, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum anúncio, sem nenhum aviso, né? Mas apareceu com uma missão de profetizar para um rei chamado Acabe, que haveria ali um tempo de profunda miséria. E uma grande seca, disse o profeta, ia acontecer na cidade de Samaria. Aí ele é dirigido por Deus, veja, ele se colocou nas mãos de Deus, é dirigido por Deus para uma região onde seria ali cuidado de um modo sobrenatural. Ora, Elias era alimentado diariamente por uma ave que trazia pão e carne todos os dias, de uma forma sobrenatural. Ele estava vivendo numa total dependência de Deus, Hoje, nós estamos vivendo num tempo certo, de muitas limitações, de muitas restrições. Muitos, eu sei disso, não estão suportando o peso desta quarentena que já dura mais de um ano e alguns meses. Mas ouça, é neste tempo que nós devemos deixar Deus agir. É neste tempo que nós devemos ser mansos e humildes, dizendo: não é pela força do meu braço, mas é pela ação de Deus. Se o Senhor agiu na vida de Elias de uma forma sobrenatural, eu creio que Ele pode fazer o mesmo para mim e para você hoje e agora. Me permita dizer, eu olho para a nossa igreja, e eu vejo como Deus tem sido misericordioso, como Ele tem atendido às nossas necessidades. É verdade que muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas foram contaminadas com a Covid, é verdade, mas Deus deu uma assistência, uma proteção, guardou, ergueu, levantou a pessoa sem nenhuma complicação. Eu sei disso. Ele continua nos sustentando, Ele continua, pela fidelidade, pela obediência, pela rendição. Eu creio no nosso povo, o pão de cada dia não nos faltou. Portanto, descanse, busque a tranquilidade, viva a vida mansa e cheia de paz. É uma qualidade de vida que o Senhor nos oferece. A promessa, queridos, é de que a mansidão nos dá direito de receber a herança que o Pai nos prometeu, né? Pois eles receberão a terra por herança. Eu quero acrescentar ainda mais um tópico a respeito desta bênção, né? O que a mansidão nos proporciona? Eu diria, é a conquista de uma vida que nós ainda não conseguimos alcançar.
Uma das grandes promessas de Jesus, ouça, uma das grandes promessas foi a de deixar plantado no nosso coração uma semente. Lá em João capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz. Veja, a minha paz lhes dou. Pense num instante. Como manter paz quando somos rejeitados, quando somos negados até por pessoas que desacreditam daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive, né? Jesus, mesmo numa situação assim, veja, seus irmãos, chegados a ele, não acreditavam. João registra essa palavra, pois nem os seus irmãos criam nele. Mas mesmo assim, Jesus manteve paz. Mesmo assim, sendo desacreditado em casa, ele viveu em paz. Como manter a paz? Quando você recebe uma ingratidão, quando você é decepcionado, quando você perde a confiança. Jesus, numa certa ocasião, já no final do seu ministério, estava orando com seus discípulos, num lugar escondido, e de repente vem um grupo de pessoas e à frente aparece um dos seus escolhidos, Judas, que chega e se aproxima de Jesus, e ele veio com a intenção de identificar Jesus aos soldados para que o Senhor fosse preso. E Jesus volta para Judas e diz assim: Judas, com um beijo, você está traindo o Filho do Homem. Eu pergunto, como manter paz quando você passa por um momento assim? Como manter a paz quando você, diante do seu mundo, é renegado? Como manter uma paz no meio de uma crise tão violenta quanto essa que nós estamos vivendo? Queridos, a paz que enchia o coração do Senhor e que fortaleceu o Senhor para cruzar aquele caminho, enfrentar aquela cruz, é essa paz que Ele plantou no meu e no seu coração. É esta paz que nos faz avançar sem medo, sem receios, sem, eu diria, nos dobrar diante das amarguras da vida. É esta paz que nos anima a crer que o amanhã pode e com certeza vai ser diferente. Vai ser um novo dia na nossa caminhada. Tenha certeza, esse tempo vai passar, vai ficar para as lembranças. Nós vamos viver um tempo novo. É esta paz, queridos, que Jesus prometeu. É ela quem vai fazer com que nós tiremos os olhos dos problemas, das dificuldades, das impossibilidades e coloquemos os nossos olhos naquele que pode todas as coisas. Portanto, este é o tempo de restaurar a mansidão que é geradora da paz. Jesus foi manso de coração e por isso ele abrigava uma paz inatingível pelas circunstâncias. Ouça o conselho do apóstolo Pedro, que aprendeu duramente, é verdade, a cultivar a paz no meio das amarguras da vida. Pedro disse assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, estava falando lá sobre a volta do Senhor, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Ao voltar, que Jesus nos encontre em paz. Seja você uma pessoa feliz, seja você uma pessoa bem-aventurada, seja você uma pessoa mansa de coração. Segure as suas palavras, segure as suas reações, segure essa vontade de explodir. Seja uma pessoa mansa. Os bem-aventurados, chamados mansos, humildes, eles vão herdar. Herdar é receber, sem esforço. Nós vamos herdar a posse da terra. E essa terra representa esse mundo que nós vivemos. Sim, o mundo do nosso trabalho, o mundo da nossa família, o mundo da nossa igreja. Deus vai acrescentar bênçãos sem medida na vida daqueles que se tornam
humildes, mansos e dependentes da graça dele. Que Deus abençoe você com mais essa reflexão, mais este estudo a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão participando conosco neste momento, e que cada um entenda, Pai, na dimensão em que estão vivendo, a necessidade de não reagir, de não lutar, de não desgastar-se a ponto de cair aí numa depressão, em doenças. Não, Pai, que nós aquietemos a alma e o coração. Aquietai-vos, diz a palavra do salmista, e sabei que eu sou Deus. Que nós tenhamos essa certeza de que o Senhor, ainda hoje, cuida de nós. Ensina-nos o segredo da mansidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você esteve conosco, que bom que você vai estar conosco domingo próximo, 10 horas da manhã, aqui na Luiz Góes 35, o culto presencial, já com mais liberdade. Daqui a pouco a igreja toda vai estar aberta, sem faixas aí de limitações dos lugares, porque nós estamos obedecendo às regras, às normas. A igreja sempre foi e sempre será um lugar seguro para você. Que Deus abençoe, uma boa noite, um bom resto de semana, e que a graça de Deus, a bondade de Deus, as misericórdias do Senhor, e como nós sempre terminamos, que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida. Que Ele abençoe você, rica e abundantemente. Amém.